Mas não é bem isso também, sabe, Betete? Eu acho que é reducionista essa visão quando diz que apenas as crianças ou esses ambientes mais insalubres, digamos assim, em termos de higiene, afete, que a população carente seja a mais afetada ali por parasitoses. Por quê? Vamos ver, por exemplo, a questão do sushi. Né? O sushi é um prato, né, que não é um prato de população carente. Normalmente, quem consome sushi são pessoas que têm outro tipo de condição, outro tipo de entendimento, um outro nível de higiene em suas casas, né? Enfim. Mas o próprio sushi é um dos principais condutos aí de uma parasitose por tênia também, né? A tênia dos lagos. Mesmo em sushi de pesqueiro, né? Porque hoje tem muito pesqueiro aí nas cidades, mesmo em pesqueiro doméstico, né? Nesses pesqueiros da cidade também a gente tem esse risco? Tem, Betete, porque é típico, né, do peixe. Tem um detalhe também que aí é mais perigoso ainda do pesqueiro doméstico, que é a questão da contaminação por metais, né, metais tóxicos, porque parte da ração também presente ali na alimentação do próprio peixe, ela já está contaminada. Então, hoje em dia, viver uma arte, né, meu amigo? Viver uma arte. E a gente conseguir consumir corretamente esses alimentos, eu não estou dizendo que também a gente deve ficar com medo de tudo, deve se eximir de tudo, fugir. Não se trata disso, mas a gente ter essa consciência, saber dessa possibilidade e se precaver. Então, por exemplo, o wasabi presente ali que acompanha normalmente o sushi, o objetivo é matar a larva, que possivelmente presente ali na carne crua do salmão, né? Então, até ali, tudo bem, você elimina a larva. Mas você traz junto, se for um salmão de pesqueiro, você tá trazendo junto com aquele salmão os contaminantes da ração, entende? Então, você vê que são muitos fatores, muitos Muitas elementos. Né? possibilidades, né? São muitos riscos, na verdade, que nós Bom, estamos sempre correndo ali. foi colocado assim, os parasitas que a gente come. Ou seja, que a gente tem contato pela boca. Muitos parasitas a gente tem contato de outras maneiras, né? Pelo ar que a gente respira, né? Então, inalando, etc. Mas a grande maioria vem pela boca. Então, imagina você, se você tem uma acidez correta no estômago, né? E o seu sistema imune está preparado, quando você consome alguns alimentos infectados, presentes ali na carne, no peixe, nas frutas, nas verduras, o próprio organismo elimina aqueles ovos, elimina aquelas larvas e ela não se reproduz no seu organismo, mesmo que você consuma, entende? Então, na verdade, aí não é tanto o parasita, mas é mais a sua defesa interna, entende? Então, assim, quando a gente fala existem vermes, assim, parasitas, que são praticamente letais, né? Entram em contato com o nosso corpo, muito difíceis, por exemplo, os ovos da tênia, que a gente deve falar daqui a pouquinho um pouco mais a respeito, eles são muito resistentes, inclusive a substâncias químicas. E aí entra um passo antes mesmo de você consumir, que é a correta higiene, né? Aquecer bem os alimentos, cozinhar bem alguns alimentos que podem ter os ovos desse parasita, para que você não consuma. Mas uma vez consumido, uma vez que ele se desenvolve, aí é o sistema imunológico que vai desenvolver, né? O maior responsável, digamos assim, pela eliminação, né? Então, eu diria que o cuidado maior é você se manter com o sistema imunológico ativo o tempo todo, bom, e também evitar o contato com toxinas, né, Fernando, para você não alimentar aqueles parasitas que porventura você esteve ali em contato.
né, os solventes, os metais tóxicos. A gente fala muito de metal tóxico, mas existe muito mais coisa aí nesse universo das toxinas que alimentam os parasitas. E quais são os parasitas mais comuns que a gente come, né? Que a gente sempre está comendo eles aí, através de qual alimento in natura que a gente acaba comendo? Eu diria, assim, é algo que nós sabemos também aqui no Brasil, principalmente, um país tropical, né? O parasita que eu digo que é o mais comum de todos é o Ascaris mesmo, né? A lombriga. O Ascaris, né? O Ascaris lumbricoides é um parasita grande, ele chega a 40 centímetros e ele é um parasita visível, né? A olho nu, mas que ele, né, se desenvolve principalmente ali nos intestinos, mas que ele pode migrar para qualquer tecido do corpo. Então, uma vez que ele é o parasita mais comum e migrando ali, pode migrar para qualquer tecido, ele pode desenvolver qualquer tipo de doença também, né? Tanto que a doutora Uda Clark, que eu sempre cito nas minhas aulas, nos exames que eu realizo, ele é um parasita, Betete, que é presente em 100% das pessoas que têm câncer, por exemplo, né? Tanto que a Uda Clark diz que toda pessoa, todo paciente oncológico é um paciente que possui pelo menos dois parasitas, que é a facíola, né, a Fasciolopsis busque, e a lombriga, né, o Ascaris, né, Ascaris lumbricoides. E ela diz, câncer, gente, é uma doença infecciosa. E é infecciosa por quê? Porque ela atribui a presença desses parasitas no organismo. Então, independente de todos os outros fatores que a gente sabe, né? Câncer é uma doença multifatorial, né? É multifatorial. Existem muitas, digamos assim, o ambiente, o pensamento da pessoa, fatores genéticos, né? A comida que ela consome, a água que ela bebe, né? A acidez do corpo, isso tudo são fatores, né? Conjunto de fatores que vão desenvolver um câncer. Contudo, é 100%, né? Em 100% dos casos de câncer, existe a presença desses parasitas. Então, eu diria que a lombriga, o Ascaris lumbricoides, é o parasita mais comum. E aí existem outros, né? A tênia, por exemplo, né? E a tênia solium e saginata, ali que estão os ovos presentes ali na carne, né? Carne de porco, na carne bovina, também são parasitas muitíssimo comuns. Um outro muito comum, sabe, Betete, que eu vejo em quase todos os meus pacientes, são as amebas, né? As amebas são muito comuns. A ameba se alimenta de sangue, de hemácia. Então, a gente consegue ver isso, inclusive, em microscopia de campo claro e escuro. Porque no exame a gente percebe claramente as hemácias que passaram por essa parasitose, por amebas, né? Então, a ameba também é um parasita muitíssimo comum. Então, dentro dessa questão dos parasitas, o que normalmente se diz? São comuns porque estão presentes ali, por exemplo, nas pessoas mais pobres, porque aí não tem uma higiene sanitária mais adequada, estão em áreas de risco, então são crianças que muitas vezes estão ali, que podem ter mais contato em ambientes infectados, né? Lixo, animais, andando descalço, etc. E aí coloca aquilo na boca, né? Tem contato com fezes humanas, coisas do tipo, coloca na boca, parasita o corpo, e aí gera toda uma infecção.